Cresci numa casa onde o silêncio era mais seguro do que falar. A minha mãe trabalhava em 2 turnos numa fábrica têxtil e o meu pai. Bem, o meu pai era um homem que acreditava que as crianças deviam ser vistas e não ouvidas. A nossa pequena cidade conhecia-o como diácono da Igreja Batista, um homem que ajudava a organizar as campanhas anuais de caridade e nunca faltava uma missa dominical. Todos o respeitavam. Todos confiavam nele. Mas, por trás da nossa porta amarelada, o respeito era diferente. Era como andar sobre cascas de ovos. Era como aprender a ler o tempo nos olhos das pessoas antes mesmo de elas falarem. Eu tinha 12 anos quando percebi que o homem que todos chamavam de pilar da comunidade era o mesmo que me fazia sentir como se estivesse desaparecendo, pedaço por pedaço, na minha própria casa. Não vou contar os detalhes do que aconteceu durante aqueles anos. Algumas dores não precisam ser explicadas para serem compreendidas. O que vou contar é que carregava esses segredos como pedras no peito, que ficavam mais pesadas a cada dia que passava. Eu tinha 17 anos quando finalmente encontrei coragem para contar à minha mãe. Lembro-me de estar sentada à mesa da cozinha, aquela com a toalha xadrez que estava sempre um pouco úmida por ter sido limpa muitas vezes. As palavras saíram entrecortadas e trêmulas. Ela olhou para mim por um longo momento, com o café esfriando em suas mãos. Então ela disse as palavras que me acompanhariam pelo resto da vida. Não ouse inventar histórias sobre seu pai. Ele é um bom homem. Um homem piedoso. Se esta história te emocionou, considere se inscrever. Às vezes, as histórias mais difíceis de contar são as que mais precisam ser ouvidas. Naquela noite, deitada na minha cama estreita, ouvi a casa acalmar à minha volta e percebi que estava completamente sozinha. Não apenas naquele momento, mas de uma forma que parecia permanente. Quando não somos acreditados pela única pessoa que deveria proteger-nos acima de todas as outras, aprendemos que a verdade é um luxo que não podemos permitir-nos. Aprendemos a engolir as nossas palavras antes que elas nos possam trair novamente. Terminei o ensino secundário num torpor de entorpecimento. Tirei notas decentes, mantive a cabeça baixa e contei os dias até poder ir embora. Mas a vida tem um jeito de complicar até os planos de fuga mais simples. 2 meses antes da formatura, conheci Daniel na festa de um amigo. Ele era mais velho, charmoso daquele jeito imprudente que fazendo as garotas de 17 anos se sentirem sofisticadas. Ele tinha cabelos escuros que caíam sobre a testa e um sorriso que fazia promessas que ele não tinha intenção de cumprir. Daniel me fez sentir vista de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. Ele ouvia quando eu falava, ria das minhas piadas, dizia que eu era linda. Depois de anos me sentindo invisível, a atenção dele era como a luz do sol após uma chuva interminável. Eu estava faminta por afeto, e ele parecia oferecer isso de graça. Começamos a namorar, se é que se pode chamar assim. Na maior parte do tempo, saíamos no Camaro velho dele, compartilhando cigarros e conversando sobre sair da cidade. Ele trabalhava em uma oficina mecânica no centro e morava em um pequeno apartamento acima de uma loja de ferragens. Para mim, era como liberdade. Para ele, acho que eu era apenas mais uma maneira de passar o tempo. 3 meses depois de começarmos a namorar, descobri que estava grávida. Lembro-me de ficar olhando para aquelas 2 linhas rosa no banheiro de um posto de gasolina, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o teste. Eu tinha 18 anos, tinha acabado de terminar o ensino médio e, de repente, meus planos cuidadosamente traçados para a faculdade e para fugir evaporaram como a névoa da manhã. Quando contei ao Daniel, ele ficou muito quieto. Estávamos sentados no carro dele, em frente ao Dairy Queen, e eu observei seu rosto mudar à medida que as palavras eram assimiladas. O sorriso encantador desapareceu, substituído por algo frio e calculista. Ele ligou o motor sem dizer nada e me levou para casa em silêncio. Na porta da minha casa, ele finalmente falou: "Preciso de um tempo para pensar sobre isso." Nunca mais o vi. Ele deixou a cidade 2 dias depois, sem deixar nada para trás além de um aviso de aluguel atrasado e o cheiro fraco de sua colônia na minha memória. Eu estava grávida de 4 meses quando finalmente tive que contar aos meus pais. Eu tinha escondido bem com roupas largas e posições cuidadosas, mas não dá para manter um segredo desses por muito tempo. Minha mãe estava dobrando roupa na sala quando eu contei. Ela deixou cair a toalha que estava segurando e me olhou como se eu tivesse confessado um assassinato. "Quem é o pai?" ela perguntou, com a voz afiada como vidro quebrado. Quando contei a ela sobre Daniel, sobre como ele tinha ido embora, seu rosto endureceu de uma forma que eu nunca tinha visto antes. "Você trouxe vergonha para esta família", disse ela baixinho. "A posição do seu pai na igreja, o que as pessoas vão pensar?"
Naquela noite, ouvi eles brigando no quarto deles. Suas vozes atravessavam as paredes finas, e eu ouvia fragmentos da conversa. Reputação, desgraça, não posso tê-la aqui. Pressionei o travesseiro contra os ouvidos, mas já sabia o que estava por vir. Na manhã seguinte, meu pai me sentou à mesa da cozinha. Ele não olhou para mim quando falou. Você tem até o final da semana para encontrar outro lugar para morar. Você fez sua escolha e agora tem que viver com as consequências. Eu olhei para ele, aquele homem que pregava sobre perdão e compaixão todos os domingos, e senti algo se quebrar dentro de mim que acho que nunca se curou completamente. Eu sou sua filha, sussurrei. Você é uma decepção, ele respondeu, e essas palavras me atingiram mais do que qualquer golpe físico jamais poderia. Eu tinha 3 dias para empacotar toda a minha vida em 2 malas. Minha mãe me ajudou, mas ela agia como uma sonâmbula, com o rosto vazio e distante. Ela me deu $200 de seu dinheiro guardado no pote de biscoitos e um abraço breve e estranho na porta. Sinto muito, ela sussurrou, mas nós duas sabíamos que não era suficiente. Eu me mudei para uma pensão em uma área perigosa da cidade. Era o único lugar que eu podia pagar com as economias do meu emprego de meio período no supermercado. O quarto era pouco maior que um armário, com uma cama de solteiro, uma comoda com uma gaveta quebrada e uma janela que dava para o beco atrás do restaurante chinês. As paredes eram finas e eu podia ouvir todas as discussões, todas as ligações tarde da noite, todos os momentos da vida das outras pessoas transparecendo através do gesso. Estar grávida e sozinha é um tipo especial de solidão. Seu corpo está mudando de maneiras que parecem milagrosas e assustadoras, e você não tem ninguém com quem compartilhar isso. Trabalhei no supermercado até o 7º mês de gravidez, escaneando itens e ensacando mantimentos enquanto minhas costas doíam e meus pés inchavam. Os outros funcionários eram gentis, mas mantinham distância. Uma adolescente grávida sem aliança ainda era um escândalo em nossa pequena cidade. Dei à luz minha filha, Emma, em uma terça-feira chuvosa de novembro. Ela era perfeita, 10 dedinhos nas mãos, 10 dedinhos nos pés e olhos que pareciam ver diretamente minha alma. Ao segurá-la pela primeira vez, senti um amor tão intenso que me tirou o fôlego. Ela era minha, completamente e incondicionalmente minha, e prometi a ela naquele quarto de hospital que nunca deixaria ninguém fazê-la se sentir indesejada da maneira como eu me senti. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Sobrevivi com a ajuda do governo, vale-refeição e a gentileza de alguns vizinhos que não me julgavam com severidade. Emma era um bebê bom, mas bebês precisam de tanta coisa: fraldas, fórmula, roupas que ficam pequenas a cada poucas semanas. Aprendi a fazer compras em brechós, a fazer $1 render de maneiras que nunca imaginei ser possível. Algumas noites, ficava acordada ouvindo-a respirar no berço ao lado da minha cama, me perguntando se eu era forte o suficiente para lhe dar a vida que ela merecia. Deixe um comentário se você já se sentiu ignorado ou sozinho. Às vezes, saber que não somos os únicos a carregar esses fardos os torna um pouco mais leves. Quando Emma tinha 2 anos, consegui um emprego na biblioteca local. Não pagava muito, mas tinha plano de saúde e me dava um propósito que eu estava perdendo. Eu adorava estar cercada por livros, por histórias de pessoas que superaram obstáculos impossíveis. A bibliotecária-chefe, Sra. Patterson, era uma mulher gentil que me deixava levar Emma para o trabalho quando eu não conseguia encontrar alguém para cuidar dela. Ela ficava sentada quietinha na seção infantil, olhando livros ilustrados enquanto eu arrumava os livros devolvidos e ajudava os clientes a encontrar o que precisavam. Foi na biblioteca que conheci Marcos. Ele vinha todas as quintas-feiras à tarde com seus 2 filhos pequenos, pegava romances de aventura e os ajudava com o dever de casa nas longas mesas de madeira. Ele era alto e magro, com olhos gentis por trás de óculos de armação de metal e mãos calejadas que denunciavam um trabalho honesto. Ele trabalhava na construção civil, me contou mais tarde, construindo casas para famílias que estavam começando a vida. Marcos me notou antes que eu notasse. Mais tarde, ele me contou que estava me observando ajudar seus filhos a encontrar livros, maravilhado com a minha paciência com as perguntas deles e com o meu interesse genuíno pelo que estavam lendo. Sua esposa havia falecido 2 anos antes em um acidente de carro, e ele estava criando David e Michael sozinho. Eles tinham 7 e 9 anos, sorrisos com dentes faltando e os olhos gentis do pai. Nossa amizade começou devagar. Um sorriso na biblioteca. Uma conversa sobre quais livros seus filhos poderiam gostar. Uma oferta para ajudar a carregar a pilha de livros até o carro. Aos poucos, nossas visitas às quintas-feiras ficaram mais longas, e às vezes, sentávamos juntos enquanto as crianças brincavam no pequeno playground da biblioteca.
A primeira vez que Marcos me convidou para tomar um café, fiquei apavorada. Emma tinha 3 anos na época, era uma tagarela com cabelos cacheados e o temperamento teimoso do pai. Eu não tinha nada parecido com o encontro desde Daniel e me convenci de que era uma mulher danificada, que nenhum homem decente iria querer uma mulher com meu passado. Mas Marcos era diferente. Ele ouvia quando eu falava, ouvia de verdade, como se minhas palavras fossem importantes. Ele me fazia rir com histórias sobre as últimas aventuras e travessuras dos filhos. Ele nunca me pressionava, nunca me fazia sentir que eu lhe devia alguma coisa. Quando finalmente contei a ele sobre o pai de Emma, sobre como eu tinha sido abandonada, ele apenas acenou com a cabeça e disse: a perda dele é um ganho para o mundo. Começamos a namorar depois disso. Marcos me buscava para jantar no restaurante do centro da cidade e conversávamos por horas sobre tudo e nada. Ele me apresentou aos filhos aos poucos, deixando-se acostumar com a ideia de que o pai tinha uma amiga. Emma o adorava desde o início. Ele se abaixava para ficar na altura dela quando falava com ela, tratando-a como uma pequena adulta, em vez de um incômodo. Na noite em que Marcos me beijou pela primeira vez, estávamos sentados no balanço da varanda de sua pequena casa, observando as crianças brincarem no quintal. Emma estava ensinando David e Michael a fazer correntes de dente de leão, seus dedinhos trabalhando pacientemente para mostrar o truque. Marcos se aproximou e pegou minha mão, traçando círculos suaves com o polegar na palma da minha mão. Eu te amo, ele disse baixinho, e as palavras pairaram no ar quente do verão como uma promessa. Virei-me para olhar para ele, esse homem que, de alguma forma, tinha visto além de todos os meus pedaços quebrados e encontrado algo que valia a pena amar. Também te amo, sussurrei de volta, e foi a coisa mais sincera que já disse na vida. Casamos 6 meses depois, em uma pequena cerimônia no cartório. A senhora Patterson foi nossa testemunha, e as 3 crianças ficaram ao nosso lado enquanto trocávamos votos. Marcos colocou uma aliança de ouro simples no meu dedo e, pela primeira vez na vida, senti que realmente pertencia a algum lugar. Os 3 anos seguintes foram os mais felizes da minha vida. Marcos adotou Emma legalmente, dando-lhe seu nome e seu amor incondicional. Éramos uma família de 5 pessoas em uma pequena casa com um grande quintal, e cada dia parecia um presente. Marcos saía para o trabalho antes do amanhecer, me dando um beijo de despedida enquanto eu ainda estava meio adormecida, e voltava para casa coberto de serragem e pó de concreto, mas sempre com um sorriso para sua família. Emma o chamava de papai, e ele a chamava de seu raio de sol. David e Michael a tratavam como a irmã que nunca tiveram, protetores, pacientes e infinitamente entretidos por suas perguntas intermináveis. Tínhamos jantares em família ao redor da mesa da cozinha, sessões de lição de casa que se transformavam em brigas de cócegas e histórias para dormir que Marcos encenava com vozes diferentes para cada personagem. Nos fins de semana, entrávamos na caminhonete de Marcos e íamos para o lago, onde as crianças brincavam na água rasa enquanto Marcos e eu sentávamos na margem, com o braço dele em volta dos meus ombros, planejando nosso futuro. Conversávamos sobre talvez ter outro filho, sobre economizar para comprar uma casa maior, sobre envelhecer juntos enquanto nossos filhos cresciam e formavam suas próprias famílias. Eu deveria saber que era bom demais para durar. A felicidade assim, completa e sem complicações, sempre parece emprestada, como algo que você está guardando para outra pessoa. Marcos morreu numa terça-feira. Um acidente bizarro em um canteiro de obras, uma viga mal presa, um momento de desatenção e, de repente, o homem que era meu porto seguro se foi. Recebi a ligação na biblioteca e lembro do rosto da senhora Patterson quando me viu cair de joelhos ao lado do balcão. O funeral estava lotado. Marcos era muito querido em nossa pequena cidade, o tipo de homem que ajudava os vizinhos a consertar o telhado e nunca pedia nada em troca. As pessoas me diziam como sentiam muito, como ele era um bom homem, como eu tinha sorte de tê-lo tido, mesmo que por tão pouco tempo. Eu acenava com a cabeça e agradecia, mas por dentro me sentia como se estivesse me afogando. As crianças não entenderam no início. Emma ficava perguntando quando papai ia voltar para casa, e David e Michael se fechavam em si mesmos, com uma dor grande demais para seus corpos pequenos. Eu os abracei enquanto choravam e, mais tarde, quando adormeceram, sentei-me na cozinha e tentei descobrir como manter nossa família unida quando o coração dela se fora. Os pais de Marcos queriam ficar com os meninos. Eram pessoas gentis, mas deixaram claro que achavam que David e Michael ficariam melhor com a família de verdade do que com a viúva do pai e a filha dela. A batalha pela custódia foi breve, mas brutal. Eu não tinha nenhum direito legal, nenhuma ligação biológica com as crianças que amei e criei como se fossem minhas durante 3 anos. O juiz foi compreensivo, mas firme. Os meninos iriam para a casa dos avós.
O dia em que eles partiram foi o segundo pior dia da minha vida. David e Michael choraram e se agarraram a mim, prometendo que voltariam, que nunca me esqueceriam. Ajudei-os a arrumar as coisas, incluindo os livros que tínhamos lido juntos e os desenhos que Emma tinha feito para eles. Eles prometeram escrever, ligar, visitar, mas todos sabíamos que não seria a mesma coisa. Emma não entendia porque seus irmãos estavam indo embora. Ela tinha 6 anos e seu mundo havia virado de cabeça para baixo 2 vezes em questão de meses. Ela ficou grudenta e medrosa, com medo de que eu também desaparecesse. Algumas noites, ela se enfiava na minha cama e sussurrava: "Mamãe, você também vai me deixar?" "Nunca", eu dizia, abraçando-a com força. "Eu nunca vou te deixar." Vendi a casa. Não tinha como pagar o financiamento com meu salário de bibliotecária, e além disso, cada cômodo guardava lembranças que eram pesadas demais para carregar. Mudamos para um pequeno apartamento do outro lado da cidade e tentei construir uma nova vida a partir das cinzas da antiga. Emma começou a primeira série e eu me dediquei ao trabalho, fazendo horas extras e assumindo responsabilidades adicionais para manter a mente ocupada. Os meninos ligavam de vez em quando, conversas forçadas que partiam meu coração. Aos poucos, as ligações ficaram menos frequentes e depois pararam completamente. Os avós deles não eram cruéis, mas deixaram claro que achavam melhor para David e Michael seguirem em frente em vez de ficarem presos ao passado. Eu entendia o raciocínio deles, mas era como se eu os perdesse novamente. Emma e eu aprendemos a ser uma família de 2 pessoas. Ela era resiliente como as crianças são, adaptando-se às novas circunstâncias com uma graça que me surpreendia. Ela se destacava na escola, fazia amigos facilmente e se tornou uma jovem atenciosa e compassiva, que parecia entender instintivamente que a vida era frágil e preciosa. Mas eu mantinha a aliança de casamento de Marcos em uma corrente ao redor do pescoço, escondida sob minhas roupas. Às vezes, quando estava sozinha, eu atirava e segurava, lembrando-me do peso da mão dele na minha, do som da sua risada, do jeito que ele cantarolava enquanto fazia barba pela manhã. Era uma coisa pequena, aquele anel, mas guardava a memória do único homem que me amou completa e incondicionalmente. Os anos passaram. Emma se formou no ensino médio, foi para a faculdade, se apaixonou por um bom homem que me lembrava dolorosamente seu padrasto. Ela se casou em uma pequena cerimônia que planejei com o mesmo cuidado que Marcos tinha colocado em construir casas, cada detalhe medido, ajustado e feito para durar. Eu a conduzi até o altar e, por um momento, permiti-me imaginar Marcos ao meu lado, orgulhoso e radiante enquanto nossa pequena raio de sol começava sua própria família. Emma estava radiante no vestido de noiva da avó, aquele que minha mãe finalmente enviou após anos de silêncio, junto com um bilhete que dizia simplesmente: "Desculpe." Emma teve seus próprios filhos, 2 lindos netos que me chamam de vovó e enchem minha pequena casa de risadas e caos. Às vezes, observando-os brincar no quintal, penso em David e Michael, que agora seriam homens adultos com suas próprias famílias. Pergunto-me se eles se lembram da mulher que os amou durante aqueles anos breves e brilhantes, ou se me tornei apenas mais um rosto borrado em suas memórias de infância. Nunca me casei novamente. Tive oportunidades, homens gentis que me convidaram para jantar, que poderiam ter se tornado algo mais com tempo e paciência. Mas nunca senti aquela faísca novamente, aquela sensação de voltar para casa para alguém. Marcos foi o amor da minha vida, e algumas pessoas têm a sorte de ter isso, mesmo que por pouco tempo. Emma se preocupa comigo às vezes. Ela acha que estou solitária, morando sozinha em minha pequena casa com meus livros e minhas memórias. Ela não entende que solidão e solitário são coisas diferentes. Não estou solitária, estou cheia de amor pelas pessoas que tocaram minha vida, grata pelo tempo que passei com cada uma delas, mesmo que tenha sido curto. Ainda trabalho na biblioteca, embora esteja semi-aposentada agora. Coordeno o programa de leitura infantil, e às vezes, vejo famílias como a que Marcos e eu construímos, mistas, complicadas e unidas pelo amor, e não pelo sangue. Ajudo essas crianças a encontrar livros sobre aventura, magia e possibilidades, e digo a elas o mesmo que disse a Emma, David e Michael, que todas as histórias são importantes, que todas as pessoas têm valor, que o amor é a força mais poderosa do universo, mesmo quando parece frágil. Na semana passada, eu estava organizando a caixa de doações quando encontrei um livro antigo de poesia. Dentro da capa, alguém havia escrito: "Para minha amada esposa, que me ensinou que o amor não tem a ver com o tempo que temos, mas com a profundidade da conexão que criamos." Não sei quem escreveu essas palavras, mas elas me atingiram com uma força inesperada. Foi então que percebi que minha história não é realmente sobre abandono ou perda, embora essas coisas certamente façam parte dela.
É sobre a profunda verdade de que o amor verdadeiro, não desaparece quando alguém morre ou vai embora. Ele se torna parte de quem você é, entrelaçado em seu DNA, moldando todas as escolhas que você faz daí em diante. A adolescente que foi expulsa de casa enquanto estava grávida descobriu que era mais forte do que jamais imaginou. A jovem mãe que lutou para sobreviver aprendeu que a dignidade não é algo que alguém pode tirar de você, é algo que você escolhe manter. A mulher que encontrou o amor e o perdeu aprendeu que mesmo a felicidade breve pode sustentá-lo durante uma vida inteira de dias comuns. Ainda tenho o anel de Marcos. Às vezes, os filhos de Emma o encontram e perguntam sobre o homem na fotografia desbotada em minha comoda. Eu conto a eles sobre o avô Marcos, sobre como ele os amava antes mesmo de nascerem, sobre como ele construiu casas que ainda estão de pé em nossa cidade. Eu digo a eles que o amor é assim, constrói algo duradouro, mesmo quando quem constrói se vai. Se isso tocou seu coração, não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que precise ouvir. Às vezes, as histórias mais importantes são aquelas que nos lembram que não estamos sozinhos em nossas lutas. Hoje à noite, vou sentar na varanda e ver o pôr do sol pintar o céu em tons de dourado e rosa. Vou pensar na menina que eu era, com medo e sozinha, e na mulher que me tornei, marcada, mas inteira. Vou lembrar das palavras duras do meu pai e dos pedidos de desculpa silenciosos da minha mãe, do abandono do Daniel e do amor feroz do Marcos, dos filhos que criei e daqueles que tive que deixar ir. E vou me sentir grata. Grata pela dor que me ensinou a ser forte, pelo amor que me ensinou a ser feliz, pelas perdas que me ensinaram o valor precioso do que resta. Minha história não é uma tragédia, apesar dos momentos trágicos. É uma prova da resiliência do coração humano, do poder do amor de transformar até mesmo os mais quebrados entre nós. O anel em volta do meu pescoço reflete a última luz do dia, e eu sorrio. Marcos ficaria orgulhoso da mulher que me tornei, da família que Emma construiu, da vida que criei das cinzas de tudo que perdi. Essa é a verdadeira vitória, não o fato de ter sobrevivido, mas de ter aprendido a prosperar, a amar novamente, a encontrar significado nos espaços entre o desgosto e a esperança. Algumas pessoas são abençoadas com vidas fáceis, com famílias que as apoiam e com um amor que dura para sempre. Outros têm que lutar por cada momento de felicidade, construir suas próprias famílias com as pessoas que escolhem ficar, criar suas próprias definições de lar e pertencimento. Ambos os caminhos são válidos. Ambos os caminhos são bonitos. E ambos os caminhos levam ao mesmo destino, a compreensão de que somos todos mais fortes do que imaginamos, mais amados do que percebemos e mais capazes de curar do que jamais ousamos esperar. No final, essa é a única história que realmente importa.